Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, saneamento básico. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o engenheiro civil da Sanepar, Fábio Wilson Dias, que é coordenador de planejamento da empresa. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Boa noite, Ney. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder conversar contigo, com todos os telespectadores, para que nos ouçam, para que conheçam mais sobre a história do saneamento, a importância do saneamento básico, também o contexto nosso local, um assunto que é tão importante e que tem interligações, tem correlações com tantos aspectos da nossa vida e da dinâmica da nossa cidade. Obrigado novamente. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, saneamento básico. Comigo no estúdio, o engenheiro civil da Sanepar, coordenador de planejamento da empresa, Fábio Wilson Dias. Eu gostaria de começar o programa falando sobre o conceito genérico de saneamento básico. Acho que as pessoas às vezes não percebem o quão importante ele é para a vida como um todo. Aliás, no Brasil, dificilmente os políticos valorizaram o saneamento básico, porque obra enterrada não rende voto. Mas, ao mesmo tempo, obra enterrada, entre aspas, essa obra em particular, permite que a população tenha uma vida mais saudável. Eu gostaria que o senhor começasse explicando por aí o que é saneamento básico. Vamos partir do conceito. Saneamento é uma palavra de origem latina, vem do latim sanare, que significa tornar saudável. Então, o que é a missão, o que é saneamento? É um conjunto de ações que visa promover a saúde da população e preservar o meio ambiente, preservar os recursos naturais disponíveis e dos quais o homem necessita para a manutenção da sua vida. Então, fundamentalmente, o saneamento tem a ver com a higiene e com a necessidade que nós temos de utilizar a água para a preservação da nossa vida. Os primeiros indícios de que o homem tenha feito saneamento básico ao longo da sua história remontam a sítios arqueológicos em regiões da Índia, com cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Nesses sítios já foram encontradas instalações sanitárias como se fossem banheiros, não seriam pré-históricos, né? Já seriam do período da história oriental, das civilizações orientais. Então, já desde aquela época já havia uma preocupação com essas ações visando a melhor condição de saúde possível para as populações. Claro que ao longo da história, e aí a gente pode discorrer melhor sobre isso com exemplos e trazendo também para a situação brasileira aí e pontagrossense no caso, ao longo da história teve momentos em que houve maior ênfase ao saneamento, momentos de menor ênfase, mas já uma preocupação aí que remonta a alguns milênios já, a preocupação do homem para a garantia da sua saúde. As civilizações orientais, elas são subestimadas pelo Ocidente já há um bom tempo. Nós vivemos num universo eurocêntrico, ou seja, o europeu saiu dominando o mundo pelo seu poderio militar, pelo seu poderio bélico, e acabou espalhando o seu modo de vida para todas as pessoas que estavam ao seu alcance. Isso aconteceu nas Américas, aconteceu na África, aconteceu também no Oriente. E eles solenemente ignoraram os conhecimentos que haviam sido construídos nesses locais. Inclusive relatos da civilização Inca, com um processo razoavelmente avançado de água encanada, não água tratada, né, e também alguma coisa em relação ao processo de afastamento dos dejetos humanos das cidades deles. Mas essa visão eurocêntrica se tornou problemática, e eu posso estar errado, eu gostaria que o senhor me corrigisse, porque os europeus em si não eram lá pessoas muito adeptas, em primeiro lugar, ao banho diário. Na nossa cultura, o banho diário é introduzido pelo povo indígena e, literalmente, as cidades eram um grande caldeirão de sujeira.
Eles faziam suas necessidades em pinicos e jogavam pela janela. Pelo menos essa é a versão que temos da Europa medieval. Essa visão se encontra equivocada, e quando que começou a mudar esse cenário na Europa medieval? Bom, antes de entrar no aspecto do período medieval, só contextualizando um pouco antes. Claro. Depois desses, então, como eu disse, os primeiros indícios remontam a 3 milênios antes de Cristo. Mas falando um pouco mais das civilizações aí ocidentais e que basicamente fundamentaram a nossa cultura, Grécia e Roma. Na Grécia já passou a haver uma preocupação muito grande com o saneamento básico, mas motivada pelos estudos da medicina. A Grécia representa um período da história em que foi o primeiro momento em que deixou-se de acreditar que as doenças aconteciam por interações divinas, ao acaso, e buscou-se a luz do pensamento científico, do desenvolvimento da medicina grega. E, a partir de então, as ações de saneamento básico, as ações de higiene, as ações de disponibilização de água limpa para a população, ainda que não tratada da forma como conhecemos hoje, mas água natural limpa, que não fosse contaminada pelos dejetos, já vem primeiramente do período grego. Também na história de Roma, a construção do aqueduto romano, a preocupação das casas de banho, também foi um momento na história em que houve a preocupação com o desenvolvimento de ações vinculadas ao saneamento básico. Depois da queda do Império Romano, quando começa o período medieval, retorna o pensamento da ocorrência de doenças ao acaso por questões religiosas. Esse conflito do não desenvolvimento, da estagnação do desenvolvimento científico do saneamento básico ao longo da história humana, não acontece pelo modo de vida das pessoas ou pelo desleixo das pessoas, e sim pela influência da religiosidade ao longo do tempo. Ou seja, nesse caso específico, não quero interrompê-lo, mas uma visão fatalista da religião, para ser mais exato, é isso? Sim, que as doenças aconteciam ao acaso, e não pelo efeito dos contaminantes naturais que haviam. Então, durante a Idade Média, é realmente isso que você fala. As residências, as edificações medievais não contavam com instalações sanitárias tal qual nós conhecemos. Então os dejetos eram dispostos da primeira maneira que simplesmente saísse do alcance da vista. Então, muitas vezes jogando pela janela, muitas vezes utilizando-se do trabalho de escravos para que levassem baldes, tonéis com dejetos para apenas afastar da residência, né? Não necessariamente na Europa o uso de escravos, mas sim da mão de obra mais barata para que fizesse esse trabalho apenas de se livrar, mas sem uma consciência de que essas ações que são insalubres, sair carregando um balde de dejetos é insalubre, derrama, daí a pessoa pisa por cima daquilo, permanece esse contato. A falta de noção de pesquisa científica em cima do entendimento de que aquilo era vetor da propagação de doenças. E não que as doenças aconteciam ao acaso. É uma coisa interessante do ponto de vista histórico notar como o conhecimento grego e o conhecimento romano foram deixados de lado durante a Idade Média. No caso do aqueduto, obra do imperador Cláudius, o Cláudio o Coxo, ele era deficiente físico, e ele era um gênio e projetou o aqueduto, e realmente Roma passou a ter água limpa, livre de poluição. Roma, que foi a maior cidade da antiguidade, se eu não me engano. E o fato é que as polis gregas, as cidades gregas que o senhor mencionou, eram muito diferentes dos burgos europeus que vieram na sequência. Ou seja, os burgos, literalmente as cidades que se formavam em torno dos castelos, em torno dos nobres. A única explicação que se tem é que ou eles deram as costas para esse conhecimento ou não mantiveram contato com esse conhecimento grego e o conhecimento romano, que isso só é retomado depois da Idade Média. Quando esse conhecimento é retomado depois da Idade Média, a ciência passa a ter uma certa importância novamente. É com esse contato com o mundo científico, que acontece depois da Idade Média, na Idade Moderna, que as coisas começam a mudar? Na sua maior parte, sim. Durante a Idade Média, já acontece o fenômeno da pavimentação de grandes cidades europeias.
Paris, salvo engano, as primeiras obras de pavimentação são do século XII, ainda durante a Idade Média. Que qual que era a ideia da pavimentação naquela época? Fazer com que as ruas ficassem mais limpas e mais retas, que elas ficassem mais organizadas, então por isso pavimentá-las. A falta de pavimentação, o leito natural dos caminhos, permitia uma maior desordem urbana. Então a ideia de pavimentar era deixar um pouco mais limpo e mais reto, mais organizado. Isso em Paris começa, se não me engano, ali por volta do século XII. Consequentemente, há o problema da água natural, da chuva, como escoá-la. Então começam os primeiros sistemas de drenagem. Então isso ainda na Idade Média. Mas quando veio o grande boom da necessidade de se trabalhar essa questão do saneamento? A partir da Revolução Industrial, no século XVIII. Porque pelo acelerado crescimento das cidades e a concentração de pessoas que a industrialização promoveu, a formação das cidades que deixam de ser aquelas cidades-estado, os burgos, com uma função mais comercial, da troca daquilo que era produzido entre cada região, mas para um fenômeno de industrialização e de produção em massa, e de maior aglomeração de pessoas. Fundamentalmente, a necessidade dos sistemas públicos de saneamento básico, dos sistemas coletivos, por assim dizer, é pela concentração de pessoas. Não há corpo receptor que dê conta, não há rio que dê conta tanto de fornecer água, como de receber e depurar os dejetos, se houver uma concentração de pessoas muito grande, concentrando essas exigências sobre esse corpo hídrico. Então, daí que vem a necessidade de pensar num sistema estruturado que distribua essas necessidades da melhor forma possível, de forma que haja um aproveitamento estruturado e coerente e permanente, né? Que não haja um esgotamento extremamente rápido da capacidade do corpo hídrico e, consequentemente, a falência do sistema e a falência da comunidade em si pela falta de água. Então, aí, a partir da Revolução Industrial, tem esse boom no desenvolvimento do saneamento básico, que inicialmente vai se aproveitar da estrutura de drenagem urbana. Vai se aproveitar dessa estrutura de drenagem que veio vamos dizer assim, do advento da pavimentação das cidades europeias, utilizando esse sistema de drenagem, aproveitando-se dele para a condução dos dejetos. É mais ou menos nessa época que surge o banheiro da forma como a gente conhece, com o uso da água para o carreamento dos dejetos humanos e também do lixo, que também depois passa a ser uma preocupação, embora já na época da pavimentação pensasse na questão da limpeza, da beleza paisagística do cenário urbano. Veja, o que o senhor relata coincide então com os séculos XVIII, XIX e automaticamente o século XX, que foi quando a humanidade simplesmente triplicou, ou mais do que isso, o conhecimento humano ao longo de toda a sua história. Nós temos nesse período o adensamento das cidades. Com a Revolução Industrial, as pessoas saem do campo, porque as indústrias precisam de mão de obra, elas não são computadorizadas, automatizadas, e essas pessoas vêm para as cidades. E cresce o número de pessoas ali. E se torna um verdadeiro inferno. Ou seja, eu imagino que a Londres do século XIX não fosse lá um lugar muito bom de se viver, principalmente para quem fosse pobre. A expectativa de vida devia girar em torno de 35 anos, quando muito. E o senhor fala do aproveitamento das galerias de águas pluviais, que vem junto com a construção das estradas, para literalmente carrear os dejetos humanos para os rios. Não havia outro lugar a não ser os rios. Quando que as estações de tratamento surgem? No século XX ou antes disso? Antes disso. As primeiras estações que, inicialmente, quando foi utilizado o sistema de drenagem urbana, as galerias de drenagem, a gente está falando do sistema unitário de escoamento de águas, sejam águas naturais, água de chuva, águas pluviais, como as águas residuárias, que é o uso da água nas ocupações humanas, com as finalidades da higiene humana e a disposição final delas. Esse é o sistema unitário. Por que isso na Europa funcionou e ainda funciona bem, ainda existem sistemas lá dessa natureza? Porque o volume de precipitação, ou seja, o volume de chuva médio, é condizente com o diâmetro, com o porte das instalações que foram feitas.
Então havia uma capacidade do sistema de drenagem naturalmente absorver a água residuária, a água servida, a água que a população utilizou para sua higiene. Então havia essa possibilidade. Entretanto, permanece o problema da contaminação, ainda que afastado, né, afasta-se essa questão do esgoto, mas ainda permanece o problema da contaminação do corpo receptor, do corpo hídrico que vai receber isso. Então, aí vai surgir uma segunda preocupação, que vai ser de tratar. As primeiras estações de tratamento, pensando do ponto de vista global, são na Europa no século XIX. Né? No Brasil, isso vem no século XX. Ao longo do século XIX, por volta da década de 1830, a partir dali começa a haver uma preocupação pela ocorrência de epidemias em diversas regiões, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, a preocupação com a melhoria desses sistemas. E aí surge a primeira evolução do sistema unitário, que é o sistema separador parcial. Passam a existir obras cujas canalizações vão se prestar a conduzir essas águas residuárias da atividade humana, da higiene humana, e as águas de chuva que caiam sobre as edificações, não aquelas que... Por quê? Porque como havia uma menor... o nível de impermeabilização do solo era muito menor do que hoje em dia. Já existiam as ruas, as avenidas pavimentadas, mas os jardins, os quintais, as praças, os parques, as áreas não urbanizadas, em todas as cidades, seja na Europa, seja na América, ainda eram muito grandes. Então há essa primeira preocupação apenas com a água que caísse no interior dos terrenos. Então é o sistema separador parcial. Adiante surge o sistema separador absoluto, por volta de 1860, 1870. Surge nos Estados Unidos, por uma necessidade da cidade de Memphis, no Tennessee. A cidade precisava da instalação, da implantação de um sistema de esgotamento, mas não havia recurso para as características locais da implantação de um sistema unitário. E aí foi desenvolvido o sistema separador absoluto, que é o sistema que hoje, que há mais de um século usa-se no Brasil, ou aproximadamente um século, desde a década de 10 utiliza-se no Brasil. Que o que é? É um sistema exclusivo para o esgoto. Então, o sistema de drenagem urbana é um, que conduz águas pluviais, o sistema de esgoto é outro. Com isso, o custo de implantação do sistema de esgoto cai sensivelmente. Por quê? Porque o porte das tubulações passa a ser muito menor. Principalmente isso passa a ser vantajoso para as regiões tropicais e pobres. Pobre pelo fato de ter menos recurso para poder aplicar nesse ramo de atividade, e nas regiões tropicais porque a média de precipitações que nós temos, que a maior parte do Brasil tem, é muito superior à Europa, que está numa zona temperada. Então, o porte de um sistema unitário no Brasil, falando daí do nosso país, seria muito maior do que o porte de sistemas unitários europeus. Então, não seria viável economicamente manter. Então, por isso que temos essa separação. Você poderia me perguntar, mas mesmo assim a gente faz a obra de drenagem urbana com o porte que necessita em razão da precipitação. Mas seria ainda mais caro se fosse comportar também o esgotamento sanitário no mesmo sistema. Então, surge no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, a concepção surge nos Estados Unidos, a concepção do sistema separador absoluto. Ele vem para o Brasil, o grande expoente do Brasil é o maior engenheiro sanitarista da história do país, que é Saturnino de Brito. Ele incorpora essas ideias e difunde essas ideias em seus projetos pelo Brasil. Uhum. Temos na história de Ponta Grossa e do Paraná algo que mereça destaque dentro desse sentido, ou pelo menos que as pessoas devam saber como ocorreu o processo de saneamento e de encanamento de água, não vamos falar de tratamento, em Ponta Grossa. Agora mudando então, nosso foco estamos falando mais de esgotamento sanitário, passando a falar na questão de água, que aí o exemplo, seja a situação de Ponta Grossa, do Paraná, do Brasil, ou mesmo da civilização, como um todo, em linhas gerais, o caminho foi o mesmo. Que era a questão do aproveitamento. Inicialmente, o que acontecia? Aproveitava-se a fonte individual a que eu tivesse acesso a mais próxima de mim, a mais fácil para mim. É uma questão individualizada. Com o adensamento das cidades, passou a haver, já não existia mais uma fonte para cada um. Passou
existia uma necessidade de coletivizar isso, de que a disponibilidade de água, a bica de água, fosse coletiva. Então, no Brasil, o que acontecia? Ou no Paraná, em Ponta Grossa, algumas propriedades possuíam o seu poço, ou a sua mina. Quem tinha a mina particular própria usufruía dela. Mas, por exemplo, falando aí de Ponta Grossa do final do século XIX, ela dispunha de, alguns documentos de história aí falam, de 3 pontos de chafarizes públicos. Que iam ser esses pontos de oferta de água natural, mas com uma pequena obra que facilitasse o envase disso em baldes, em galões. Então, 3 chafarizes localizados todos ali na região da Vicente Machado e do Calçadão. Para antecipar, claro, já na parte mais baixa. O grande adensamento populacional daquela época era no alto da colina, em torno da catedral, mas com ocupações já de pessoas pelo que chamava-se, né, pelas fraldas do relevo, ou seja, pelas partes mais baixas, notadamente ali a região do Ponto Azul, aquela região, Igreja do Rosário, o antigo Colégio São Luís, o Calçadão, aquela região tinha algum adensamento populacional para aquele lado. E os chafarizes públicos existiam ali. Então as pessoas buscavam água nesses chafarizes, que eram de difícil acesso pela topografia da cidade. Eram terrenos não era fácil buscar água, consequentemente não era fácil, não dava para levar muita água para o uso cada vez. E aí surgiram na história de Ponta Grossa, também tivemos aqui os aguaceiros, que eram pessoas que trabalhavam com isso. O primeiro foi um morador da Ronda, desculpe-me, não recordo o nome. Ele pediu para a prefeitura um alvará, uma concessão, para ele poder prestar esse serviço. Ele buscava água no chafariz, distribuía para as pessoas com uma carroça. Um outro aguaceiro já fazia isso carregando um balde na cabeça. Então, ele buscava e levava para as pessoas o balde. Foi a primeira prestação de serviço de água no final do século XIX. O problema, essa água era pouca, a água dos chafarizes era pouca, nem todos possuíam seu poço, ou, mesmo que possuíssem, eram poços freáticos, ou seja, poços de baixa profundidade, que é aquele poço antigo que ainda, se sairmos da cidade, vamos encontrar muitas residências que ainda têm, talvez já desativados, muito provavelmente todos desativados já esses poços, mas ainda existe o poço lá sem aterrar, que é aquele poço com um diâmetro razoável, né, que era escavado por dentro, e consequentemente a sua profundidade não poderia ser muita, porque as pessoas não conseguiam escavar tanto, seja pela constituição do solo, pelo risco de desmoronamento, etc. Então era o poço que captava água que permeava pelas primeiras camadas do solo, quando encontrava o solo impermeável, ficava retida ali. Então é um poço freático, é a água do lençol freático. O que é o problema disso? Em períodos de seca prolongada, acabava a água do lençol freático. Se não chovesse, não havia a reposição, o recarregamento do lençol freático, consequentemente o poço secava. Então isso foi um problema muito grande para a sociedade pontagrossense no final do século XIX, que motivou, dentre os primeiros prefeitos do século XX, Bonifácio Vilela encarou aquilo como realmente um desafio de dotar a cidade de um sistema público e que atendesse a cidade de maneira plena e durante um período de tempo que não fosse restrito àquele ano. Então foi o prefeito que buscou o desenvolvimento de trabalhos e de obras para a implantação do sistema público de água e de esgoto. Já também havia essa preocupação, porque aí nós já havíamos passado todo esse período que citávamos, né? Já estávamos no século XIX. Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, no início do século XIX, quando a família real veio para cá, notou uma diferença muito grande dos hábitos e passou também a ser uma preocupação para a família real. Existem documentos históricos que falam que cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, certos pontos do litoral era impraticável o banho, porque eram os pontos para onde as famílias mandavam, daí assim, no Brasil, mandavam os escravos levar os baldes, levar os animais mortos, levar lixo, eventualmente escravos mortos, para ser despejados no mar, cidades litorâneas, com a possibilidade de jogar isso no mar. Pontos que eram impraticáveis, tamanho nível de poluição. Então, por isso que também há esse desenvolvimento no Brasil dos primeiros estudos nas grandes cidades e, consequentemente, isso foi se alastrando e Ponta Grossa, naquela época, era a principal cidade do interior do Paraná.
Então, essa necessidade de se desenvolverem estudos para dotar a cidade de um sistema público. Então, isso acontece no governo de Bonifácio Vilela. Ele não consegue efetivar a implantação da obra, mas a obra é efetivada no governo seguinte de Teodoro Rosas. Então, que é a implantação do primeiro sistema público de abastecimento de água em Ponta Grossa, e também, paralelamente, surge lá naquela época o primeiro sistema público de esgotamento sanitário. Diferente da forma como hoje em dia a gente concebe. O que hoje em dia a gente tem e concebe nada mais é do que uma evolução, seja dos parâmetros técnicos, seja da engenharia, como também dos parâmetros dos requisitos ambientais que a gente desenvolveu ao longo desse século XX. Senhor Fábio Wilson Dias, obrigado pela aula de História nesse primeiro bloco de debate, segundo bloco do programa. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, saneamento básico. Comigo no estúdio, o engenheiro da Sanepar, Fábio Wilson Dias, também coordenador de planejamento, que nos deu uma aula de história no bloco anterior, tanto da história universal quanto da história do Brasil e de Ponta Grossa, falando de saneamento básico e de tratamento, encanamento de água e o transporte de água até as residências. Isso sofre uma profunda transformação, eu imagino, nas últimas décadas do século XX, e acaba resultando num conceito que é muito mais complexo, um conceito atual, e eu gostaria de ler esse conceito que vem do Instituto Trata Brasil. O Instituto Trata Brasil, que acompanha 100 maiores cidades do país, diz que saneamento básico, ou saneamento simplesmente, é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças, o senhor falou de manter-se saudável, né? Ou seja, do latim, sanear, e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo, ou seja, um indivíduo saudável, obviamente, trabalha melhor, facilitando assim a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal e definido pela Lei 11.445 de 2007. Interessante que a Constituição é de 88, mas a lei só sai em 2007. Com um conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, que foram os tópicos que a gente abordou no bloco anterior, do ponto de vista histórico, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Esse conceito aqui é baseado na legislação federal atual do Brasil. Mas nós tivemos uma passagem daquele processo de afastamento dos dejetos e da vinda da água encanada para as residências, para aquilo que acontece hoje, com o tratamento dos efluentes e com o tratamento da água que vai para as residências, que é necessária até mesmo porque a água já não é mais tão limpa quanto era antes. De maneira rápida, senhor Fábio, como foi essa passagem ao longo do tempo e, principalmente, hoje, como que saneamento básico deve ser tratado? A concepção de saneamento do Trata Brasil é perfeita, são essas 4 vertentes: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Se você lembrar do que nós tratamos no início do bloco passado, ali, quando eu citei a questão da pavimentação das cidades europeias, já se falava em drenagem urbana, e quando eles pensavam em ter as ruas mais limpas, também estavam falando da questão de resíduos. Claro que a produção de lixo daquela época era muito menor do que a produção de lixo da nossa sociedade de consumo atual. Em Ponta Grossa, como que acontece essa evolução a partir da instalação do primeiro sistema público, que é lá de 1914? Por exemplo, no sistema de água. O sistema de água ainda utiliza parte daquelas instalações de 1914. Isso significa que é sucateado? Não, pelo contrário, significa que foi muito bem concebido e muito bem feito. O que ainda é utilizado daquela época? A primeira célula do reservatório, que nós chamamos hoje em dia Reservatório Botuquara, que é ali na esquina da Francisco Ribas com a Barão do Cerro Azul, aqueles jardins ali que foram reformados, revitalizados há poucos anos. A primeira célula, com capacidade de 1 milhão de litros de água, 1.000 metros cúbicos. Hoje em dia, a capacidade total instalada em Ponta Grossa é de mais de 27 mil metros cúbicos.
a primeira célula com a água que é captada dos ribeirões Mandioca e Cascavel, que são ali na região de Itaiacoca. Esses foram os primeiros pontos de captação de água para o sistema público e trazia-se a água por meio de adutoras de ferro, adutoras alemãs, tubulações alemãs, vinha a água de lá por gravidade até o reservatório e dali distribuía-se para a cidade. Aquela ali, a colina ali onde fica a Sanepar, é ligeiramente mais alta do que a colina da catedral, então conseguia abastecer por gravidade naquela época, na década de 10. Na década de 30, já há necessidade, vamos dizer assim, o esgotamento da capacidade daquele manancial, de uma forma totalmente calculada, foi previsto isso, claro que não teria condições de atender infinitamente, os ribeirões Mandioca e Cascavel não iriam atender infinitamente o crescimento da cidade. E em 1934 até é firmado um contrato entre a prefeitura e o governo do estado, na época o interventor Manuel Ribas, isso é apenas um dado histórico, foi firmado um contrato no qual o governo do estado assumiu o sistema de água e esgoto de Ponta Grossa pela sua capacidade daí de promover maiores obras. E que aí vem o segundo sistema, vem a ampliação do primeiro sistema, que é o aproveitamento da barragem que já existia para uso de geração de energia no rio Botuquara, que é o aproveitamento então dessa barragem do rio Botuquara, o sistema Botuquara. Inicia-se num sistema por gravidade, depois ele passou na década de 50 a ter um recalque intermediário para aumentar a capacidade de exploração do manancial. Na década de 60, novamente há essa necessidade, que isso vai ser cíclico não só em Ponta Grossa, não só no Paraná, no Brasil, em qualquer lugar. Nenhuma obra vai ser feita para durar perenemente por 100, 200 anos. É natural que haja necessidade dos incrementos da capacidade de produção. Na década de 60, o Rio Verde passa a fornecer água para o município de Ponta Grossa. E naquela mesma época, a década de 60, talvez a mais movimentada da história brasileira, naquela mesma época o governo federal passa a incentivar a formação de companhias estaduais que passem a receber por meio de concessão a operação dos sistemas de saneamento, de abastecimento de água e de esgotamento dos municípios. Porque pela sua capacidade de maior estruturação, de melhor endividamento, maior capacidade de endividamento, para promover as ações, as obras necessárias para o desenvolvimento disso. A capacidade do município é inferior à capacidade do Estado. Então, passa a haver esse incentivo. A Sanepar é constituída naquela época, a Sanepar é fundada em 24 de janeiro de 63. Ainda naquela década, surge o Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento, que dá essas diretrizes e que ainda tem seus reflexos, mesmo com o advento da Lei de Saneamento em 2007. O Planasa ainda tem bastante influência sobre essa lógica da organização do setor de saneamento básico no Brasil. Então, na década de 60, com toda essa situação, desenvolve-se o projeto do Sistema Alagados, que entra em operação em 1971, e aí abandona-se os sistemas existentes. E Ponta Grossa passa a contar com a sua primeira estação de tratamento de água, a água da represa do Alagados, a construção da ETA Alagados, que é ali no Jardim Carvalho, na esquina da Antônio Rodrigues Teixeira Júnior com a Lauro Marcondes Ferreira, onde hoje em dia também funciona o Ecomuseu da Sanepar. Essa ETA ainda funciona, ela foi a segunda estação de tratamento de água com essa tecnologia, que é dos filtros russos do Brasil. A primeira foi no Espírito Santo, a segunda é em Ponta Grossa. É uma tecnologia bastante interessante e ainda hoje em dia é utilizada, e da mesma maneira, volto a dizer, sinal que foi muito bem concebido, muito bem feito, pelo seu aproveitamento. Então, acontece o início do uso do sistema Alagados. Na década de 80, a cidade continua crescendo, há um novo incremento, que é a implantação do sistema Pitangui, que é a captação no rio Pitangui, próximo à sede campestre do Clube Verde. Lembrando que a represa de Alagados recebe água de 4 rios, um dos quais o rio Pitangui, ou seja, o rio Pitangui em Ponta Grossa, ele é o manancial da cidade como um todo, porque as duas captações estão no mesmo rio. Uma na represa e a outra captação superficial no rio. E com a construção da segunda estação de tratamento de água da cidade, da ETA Pitangui, que é uma ETA do tipo convencional. E aí a cidade passa a ter, então, esses dois pontos na década de 80. Agora, nos anos 2000,
até de por uma necessidade mais de adaptação às condições naturais, às condições do meio. A Sanepar implantou em Ponta Grossa a terceira ETA, na área que já era destinada para ampliação de mais um módulo igual ao convencional ao da Pitangui da década de 80. O terceiro módulo é uma ETA com tecnologia francesa, é a única do Brasil para fins de tratamento de água para abastecimento humano. Eu conheço uma outra numa indústria, então a finalidade é a produção de água industrial, não é no Paraná. Então é a única ETA do Brasil com a finalidade de produzir água para o consumo humano. Por quê? Para se adaptar às condições da qualidade de água da represa Alagados. Não é que piorou, mas muda ao longo do tempo, porque tem ocupação humana, tem agricultura, tem pecuária. Então, para se adaptar a isso, visando que sempre manter a garantia da qualidade da água que é tratada e distribuída para a população de Ponta Grossa. No esgotamento sanitário, o que acontece ao longo do tempo? A primeira visão era aquela, coleta e afasta. Essa visão perdura durante muito tempo, coletar e afastar. Em Ponta Grossa, por uma característica natural, isso até foi beneficiado pela quantidade de arroios de rios urbanos que existem no município. Então haviam vários pontos que poderiam receber. É diferente de se trabalhar no afastamento, de tirar de uma vila e jogar numa situação, criar um pântano, fazer um afastamento ainda para uma área de baixa declividade, que não tem um curso de água. Então Ponta Grossa, de uma certa forma, foi beneficiada pela sua constituição natural, e ter vários pontos em que poderia simplesmente coletar, afastar e dispor diretamente nos arroios. Isso perdurou durante muitas décadas na cidade. Na década de 80, a partir da década de 70, mudam os parâmetros de cálculo hidráulico, de tubulações. Então aquilo que Saturnino de Brito tinha trazido e tinha desenvolvido no Brasil lá no início do século XX, passa a mudar até mesmo o cálculo hidráulico dessas tubulações, os dispositivos para o funcionamento dessa rede. E na década de 80 surgem os estudos, os projetos e a implantação das primeiras obras das estações de tratamento de esgoto em Ponta Grossa. A primeira, inaugurada em 1989, é a ETA Ronda, que atende uma boa parte do centro, região da Vila Estrela, Jardim América, Ronda, uma parte da Nova Rússia. Né? E a segunda é a ETA Verde, que é a maior do município, responde em torno de 2/3 do esgoto coletado e tratado no município na ETA Verde, inaugurada em 1991, que atende daí o restante do centro, uma boa parte do bairro de Uvaranas, Jardim Carvalho, uma parte também da Nova Rússia, também atendida nessa estação, que são em torno de 2/3 do volume de esgoto coletado e tratado em Ponta Grossa. E aí, a partir de 90, continuam as implantações de outros sistemas, alguns dos quais já deixaram de ser utilizados, já foram desativados e já evoluíram, porque no início da década de 90, quando teve o primeiro grande boom dos núcleos habitacionais, surgiram núcleos habitacionais e, por uma definição do governo federal, deveria haver o tratamento do esgoto naqueles núcleos. Então eram construídos reatores em um lote, então já é um tratamento. A grande parte das estações da Sanepar, se não todas, no estado todo, possuem reatores com o mesmo princípio de funcionamento destes. A questão é que as estruturas complementares que permitem uma maior qualidade do tratamento do efluente. Então, alguns desses núcleos que surgiram com esses reatores, e isso hoje em dia já foi desativado porque já se construíram estações de tratamento mais completas, que não possuem só o reator, só o tratamento primário, que já possuem também módulos de tratamento secundário e, consequentemente, uma maior qualidade no efluente tratado. O senhor poderia explicar rapidamente como que funciona o processo de tratamento de esgoto? Dentro da estação de tratamento de esgoto? Sim. Primeiramente, o tratamento preliminar é a separação física do lixo, que infelizmente vem junto. Então, um gradeamento mais grosso, um gradeamento mais fino, que é para a retenção de sólidos. E, infelizmente, o que chega nas estações é um absurdo. Chega boneca, absorvente, preservativo, brinquedo, carrinho, pedaço de tecido, espuma. Então chega uma quantidade de objetos, pentes, e até aproveitar o programa para pedir para esclarecer e que a população converse entre si e instrua as demais pessoas que não sabem, quem está nos ouvindo, que instrua, que o sistema de esgoto é para esgoto doméstico, não é para lixo. O lixo da cozinha deve ir para a lixeira, não deve ir para o sistema de esgoto. O tubo de pasta de dente deve ir para a lixeira.
O papel higiênico deve ir para a lixeira, né? Para que não haja isso. Por quê? Porque é um problema, basicamente no sistema daí de coleta, porque ele pode causar obstrução e causar refluxos indesejáveis e problemas operacionais na rede. Então, primeiramente, o tratamento preliminar é essa remoção dos sólidos indesejáveis e a decantação de areia, de materiais granulares. Esse é o tratamento preliminar. O segundo estágio do tratamento são os reatores propriamente ditos. A tecnologia que a Sanepar usa é a do tratamento anaeróbio, né? Tratamento das bactérias que não consomem oxigênio. E o tratamento, qual que é a ideia do reator de tratamento de esgoto? O próprio esgoto, as próprias bactérias presentes no esgoto, elas se tratam. A biodigestão, a formação do manto de lodo dentro do reator, ali mesmo o tratamento, não existe nada de fora que seja induzido para o tratamento de esgoto. Apenas a concepção de que haja a depuração natural. Nas nossas estações já existe daí o tratamento secundário. E aí são alguns tipos de filtro, isso varia, o tratamento secundário pode ser ou por filtro ou por lagoas de polimento, visando melhorar a qualidade do efluente tratado. Bom, e daí depois disso a água já tratada é liberada, né? Ou seja, o que sobrou de líquido de água é liberado nos corpos hídricos, é isso? Uhum, tá. Esse momento do programa, nós gastamos um bom período dele para entender o saneamento histórico ao longo da história. Eu acho que isso é preponderante para que as pessoas compreendam como isso evoluiu. O senhor acaba de explicar como é o processo de tratamento de água, né? Aliás, como isso ocorreu também do ponto de vista histórico, mas acabou de explicar como é o processo de tratamento de efluentes. O tratamento de água recebe que procedimento? Também de forma rápida, por favor. No tratamento de água, a captação, daí depende da natureza, da forma como é a captação, a barragem, isso é uma questão de engenharia hidráulica. Mas, por exemplo, na captação do Pitangui, há um canal para a sedimentação do material granular, para desaceleração, para a captação. O bombeamento, né, o recalque, desde o rio até a estação de tratamento de água. Hoje em dia, quando eu falo aí dos anos 2000 para cá, o entendimento da engenharia hidráulica mudou, né? Hoje em dia não se construiria mais a estação de tratamento de água no ponto alto para dali distribuir. Constrói-se hoje em dia a estação de tratamento de água no primeiro ponto que não haja risco de inundação, perto da captação, e dali em diante já sai distribuindo a água tratada. Porque, por exemplo, dando um exemplo bem fácil em Ponta Grossa, o empreendimento Alphaville localiza-se próximo à captação. Então lá a gente tem a água bruta, existe uma tubulação que traz a água bruta até o Jardim Carvalho, 6.600 metros para tratamento, e depois existe uma outra rede que leva novamente a água tratada. Então, é claro que há 30 anos atrás não se pensava nisso, mas hoje em dia a concepção já não é mais essa. A estação no ponto alto da cidade para dali distribuir não é mais esse o enfoque atual. Na estação de tratamento de água, o que acontece? Aí sim, no tratamento de água, existe a inserção de elementos externos para formar a coagulação, para remover as impurezas da água bruta, e posteriormente, como última etapa, a última filtração, e aí a água é armazenada em reservatórios para a posterior distribuição pela rede de distribuição para os domicílios. Que tratamento químico é feito na água? Ela recebe cloro? Que outros produtos? O cloro, foi interessante a tua pergunta. O cloro é o que a gente chama de desinfecção. Toda a água que é distribuída pela Sanepar, ela recebe a adição de cloro, porque para desinfecção, ou seja, para matar a bactéria que eventualmente existe. Isso é numa dosagem tal que a água que chega até a sua caixa d'água na sua casa possua um cloro residual que não permita mesmo a contaminação lá, salvo se ficar muito tempo parado. Então aí haverá a deterioração natural do cloro residual, e daí poderia haver risco. Mas a dosagem não existe. Às vezes a gente vê polêmica, rede social, sai aqueles boatos. Não existe risco nenhum de contaminação por excesso de cloro. Água branca não é cloro. Isso é o efeito se você pegar em casa uma torneira, colocar um arejador e encher de água no copo, abre a torneira rápido com o arejador, você vai ver água branca. Aí você larga o copo, acaba, a água deixa de ser branca e volta a ser límpida. Porque são as microbolhas do turbilhonamento de ar que dão um aspecto branco. Isso você pode fazer em casa, uma torneira com arejador, você vai ver esse fenômeno. Então não precisa ter esse receio de cloro, isso já é uma prática consagrada mundialmente.
que visa justamente isso, a desinfecção, né? Você ter a garantia, água clorada é garantia de que ela tem qualidade e que ela tem potabilidade. Você não vai descontaminar. E a adição de flúor é mais recente, de meados do século XX, que também é uma questão de saúde pública, porque todo mundo toma água, então acaba havendo, ou você consome o flúor e isso é bom para a saúde geral, em especial a saúde bucal. Então, por isso da adição de flúor. Bem, basicamente o Instituto Trata Brasil fala do conceito de saneamento básico afetando até a atividade econômica, já que sanear significa tornar saudável. Nós temos aí um trabalhador saudável, né, consumindo água, tendo seus dejetos afastados e tratados e morando numa cidade que é ecologicamente sustentável. Existe até uma pesquisa do Instituto Trata Brasil nas 100 maiores cidades do país, que as cidades que não têm saneamento básico adequado, o aproveitamento escolar das crianças é 18% menor. Isso prejudica até o desempenho escolar. Hoje, nós temos o saneamento que deveríamos ter no Brasil, em particular em Ponta Grossa. O que falta? Por exemplo, o saneamento básico eu sei que atinge 89% da cidade hoje. A água, se eu não me engano, se encontra em 100%. A expectativa é atingir 100% um dia? Isso é viável, desde que a cidade não cresça mais na sua malha urbana? Você está trazendo à luz aqui a discussão do conceito de universalização do serviço de saneamento. Isso é meta de governo federal já há algum tempo e, infelizmente, precisamos manter essa meta ainda com alguns anos de distância, falando daí em parâmetros nacionais, pela dificuldade, pelo tanto trabalho, pela lição de casa que tem que ser feita. Não é alguma coisa que algum governo vai conseguir fazer da noite para o dia. São investimentos vultuosos, obras que demandam desenvolvimento de projetos, a própria execução da obra com um período de tempo longo. Então, a universalização do saneamento no Brasil, infelizmente, não é uma coisa para 2017, nem em Ponta Grossa. Daí saindo do Brasil para falar da situação de Ponta Grossa, quando você fala, você tem 89% do indicador de esgotamento sanitário e água tratada 100% em Ponta Grossa. Mas você está falando isso do sistema público de coleta e tratamento. Há um indicador da Organização Mundial de Saúde que diz que em cidades deve ter pelo menos 65% do sistema público. O sistema de esgoto deve ser do sistema público coletivo, dessa forma como a gente concebe. Seja aqui no Brasil, o sistema separador absoluto que eu comentei no primeiro bloco. 65%, a nossa realidade é de 89%. Então eu poderia dizer, então tá bom? Claro que já tá bom. Só que aí você vai me fazer uma outra pergunta. E os 11% que faltam? Para os 11% que faltam, não quer dizer que a universalização ao saneamento não implica necessariamente que se dê pelo sistema público de coleta e tratamento de esgoto, sistema público coletivo, pela Sanepar, falando em Ponta Grossa. Você pode promover esses 11% pelas soluções individuais de tratamento, que são as fossas sépticas, não as fossas negras, a antiga latrina, a casinha. Aquilo não é tratamento de esgoto de maneira nenhuma, aquilo ali é apenas esconder. E era um problema, porque tratava-se esgoto assim. Isso, mesmo quando a gente fala daquela situação histórica, da primeira obra de esgoto Ponta Grossa também é da década de 1910, mas ao longo de todos esses anos, muitos pontagrossenses conviveram com a latrina, com a fossa negra. Isso não é adequado, porque também havia contaminação, daí da fossa negra contaminava o poço freático, que eu citei que era fonte de água ao longo de todo aquele período, porque com o sistema do rio Mandioca e Cascavel, não foi um atendimento 100% automático. Né? O que atendeu-se naquela época? As ruas iluminadas. Foi implantado rede de distribuição de água nas ruas que já haviam recebido iluminação pública. Então, quem morava mais na periferia não teve acesso automático na década de 10 do século passado. Então, é importante termos essa visão que esses 11% que faltam em Ponta Grossa, existem formas, existem ações que devem ser conduzidas pelo poder público, que podem propiciar que esses 11% tenham correto acesso a soluções que não apenas a individual. Cabe aqui um comentário, só fazer uma observação. O Plano Municipal de Saneamento Básico, vigente, que é de 2013, ele é vigente até 2017,
ele previa uma meta de 88%, para atingimento da meta de 88% da cobertura do sistema público de coleta e tratamento de esgoto, até o ano de 2019. Nós estamos em 2016, no início de 2016, hoje em dia esse indicador varia 89,1, 89,2, conforme o crescimento vegetativo da cidade ao longo dos meses. Havia nessa proposta de revisão, que agora foi retirada da Câmara, a colocação de uma meta, uma nova meta, de 95% para esse sistema público de coleta e tratamento de esgoto para o ano de 2030. Agora, como isso foi retirado para revisão, nem teria como falar mais, né, como vai ficar essa situação. Daí não compete a mim, mas é de meu conhecimento a existência dessa meta de 95%. Com isso, o que você está fazendo? Você está diminuindo esse percentual residual que está fora desse sistema e para o qual você tem uma necessidade de um tratamento mais especial, um cuidado mais especial. Por quê? Porque se for fossa negra, não é uma boa saída. Se for despejo a céu aberto, seja na vala ou na galeria, ou mesmo na população que mora próximo aos arroios, o despejo direto da tubulação que sai do banheiro, da cozinha do cidadão, cair no barranco e cair no arroio, são todas situações que comprometem tanto a saúde dele e da vizinhança, como compromete o meio ambiente. Então, é claro que com a imposição de uma meta dessa natureza, com a determinação de uma meta dessa natureza, você está diminuindo essa faixa que não vejo que seria correto até usar o termo problemático, mas que requer um carinho, um cuidado especial. Sr. Fábio, obrigado pela participação nesse bloco. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, saneamento básico. Comigo no estúdio, o Sr. Fábio Wilson Dias, coordenador de planejamento da Sanepar, engenheiro civil. Hoje o tema poderia ser saneamento básico, como subtema histórico e conceitos. Muito obrigado pela aula de história que o senhor nos deu. Isso demonstra a complexidade do tema que foi abordado aqui. Acho que o programa deve ter desdobramentos na sequência. E o plano municipal e a lei que trata disso no Brasil diz que nós temos que ter 4 eixos: água tratada, esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o sistema de drenagem, ou seja, chuvas, água das chuvas basicamente. Eu acredito que resíduos sólidos não seja responsabilidade da Sanepar, muito menos a questão da drenagem. A drenagem deve ficar por conta do poder público municipal, até onde eu saiba. Mas dentro daquilo que cabe a uma empresa de saneamento, que recado o senhor deixaria para a população? Ela deve participar do seu plano municipal de saneamento básico? Deve, no mínimo, pedir que seus representantes façam isso? Bem, primeiramente, corretas todas as suas considerações. Desde já eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. Fico à disposição para retornar em outras ocasiões, para a gente debater mais esse tema. Com relação ao que é o anseio, tá, da companhia e essa questão, quando você me questiona da participação popular, acho sim que é importante que ela deva acontecer, no mínimo de uma maneira indireta, através dos representantes eleitos e dos demais que são designados para tratar desse assunto, porque é um assunto que todos os dias a primeira coisa que a gente faz é lavar o rosto, e quando a gente lava o rosto, estamos sendo clientes, estamos sendo usuários desse sistema, antes de sair para o trabalho. Então, é muito importante essa participação da população, o conhecimento, o interesse pelo tema, para que a gente possa conduzi-lo sempre da melhor maneira para garantir o desenvolvimento da nossa cidade e o nosso futuro com bastante saúde. Sr. Fábio, agradeço a sua participação hoje aqui novamente e agradeço a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Qualquer comentário, por favor, entre em contato comigo através do telefone 9112 1010 ou então mande um e-mail para neyherman@hotmail.com. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.